Boa tarde. Hoje é dia 24 de março de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Maria Eduarda, o João Gabriel Venâncio, a Mariana, o João Pedro, o Guilherme, a Sofia, o Richard, o Vitor e João Gabriel Machado. E a Yasmin, que está fazendo uma avaliação ao simulado, né? Os demais alunos, eu acho que só a Lawane que faltou hoje, né? Mesmo os alunos, os alunos que estão aqui daqui a pouco vão sair para fazer o simulado. Essa aula é gravada, postada no canal do YouTube e depois é enviado a vocês pelo número do WhatsApp que vocês mandaram para mim, para que vocês possam assistir e, caso tenham assistido inteiro, em caso de dúvida, possam rever. O material é postado no canal do youtube.com/ricardohenke. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática, primeiro semestre, referente ao primeiro bimestre. Estamos na situação aprendizagem 6, parte 4. Deixa eu apertar a pausa e fazer uma pergunta que eu esqueci de fazer. Continuando então, o material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Lá na página 9, fala um pouco sobre a situação aprendizagem 6. Lá fala assim: a demonstração das propriedades de quadriláteros por meio da congruência de triângulos é o foco da situação aprendizagem 6. A habilidade é a habilidade EF08MA14, demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos. Objetos de conhecimento, congruência de triângulos e demonstração de propriedades de quadriláteros. Não, só aguardado aí. Página 29, atividade 5. Situações problema com propriedades dos quadriláteros. 5.1. O professor de Manu comunicou aos estudantes que a aula seria a respeito dos quadriláteros. Para isso, entregou para cada dupla. Oi. Olha lá, continuando. Para isso, entregou para cada dupla uma folha como a que é abaixo apresentada. Distribuiu a eles palitos e pediu que construíssem os quadriláteros que estão representados na primeira coluna da folha, assim como suas diagonais. Depois, o professor de Manu pediu para que os alunos preenchessem a coluna do quadro, realizando sua representação geométrica, indicando o nome do quadrilátero e suas propriedades. Então olha para vocês verem, né? A apostila é tão esperta que manda um negocinho desse tamanho aí, e vocês vão ver como que vai caber aí. Tá. Qual o primeiro quadrilátero que você acha que você consegue desenhar, Richard? Calma aí. Trapézio. Trapézio? Como que faz o trapézio? Oi. Você fez? Ó, senhor. Aqui, mano. Já marco lá. Ah, tá. Você marcou lá na terceira linha, né? Tudo bem. Então, repara uma coisa aqui. Você conseguiu desenhar, né, Richard? Eu tô vendo. Você conseguiu escrever. Agora, por que você não conseguiu colocar as propriedades aí? Porque eu nem vi. Ah, bom. Pensei que você ia falar porque não dá espaço. É muita coisa para escrever aí dentro. Eu não entendi, senhor. Certo? Então, esse espaço da apostila não dá. Você pode até desenhar tudo aí. Desenhar e colocar o nome dá para pôr aí. Agora, as propriedades, você vai ter que pôr no caderno. Então, vamos fazer junto comigo aqui. Preste bem atenção. Primeiro quadrilátero que eu vou fazer. É um trapézio. Ué, só um minutinho, deixa eu apertar pausa.
Agora já foi. Esse aqui é o trapézio retângulo, tá? Quais são as propriedades do trapézio retângulo? Ele é um quadrilátero. Por que ele é um quadrilátero? Porque ele tem 4 lados. Isso. Tem 2 ângulos de 90 graus. Muito bom. Ele é um quadrilátero. Primeira coisa, ele tem 4 lados e ele tem aqui, ó. Ô, droga. Aqui, ó. Ele tem duas. Para ele ser um quadrilátero, ele é um quadrilátero que tem 2 lados paralelos. Quem sabe qual é o lado paralelo? De cima, de baixo, esquerdo ou direito? É, o de cima e o de baixo. O de cima é paralelo com o de baixo. Eles nunca vão se encontrar. Eles têm o mesmo tamanho? Não, eles só são paralelos, tá bom? É um quadrilátero que tem 2 ângulos retos. Ele tem um ângulo de 90 graus aqui e um ângulo 90 graus aqui. Por isso que ele se chama trapézio retângulo, tá bom? Mas tem ângulo professor. obtuso também. Isso, ele tem um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Mas por que ele é um trapézio retângulo? Por 2 motivos. Se pode pensar o seguinte, ele era um triângulo retângulo que foi cortado, certo? Tá bom? Então você pode pensar assim, ou se você tirar um xerox e virar de ponta cabeça aqui, ele vai encaixar aqui e vai formar um retângulo, tá bom? Então dessas duas maneiras dá para você associar a palavra retângulo, mas ele é retangular, ele é um trapézio retângulo por causa dos ângulos de 90 graus, que são conhecidos como ângulos retos. Tá bom? Vou apertar pause para registro. Continuando. Próximo quadrilátero. Representação geométrica dos quadriláteros. Esse quadrilátero é o trapézio isósceles. Ele tem 3 características. A primeira característica dele é igual a todos os trapézios. É um quadrilátero que tem 2 lados paralelos. Quem sabe me dizer? Vamos ver se o Vitor prestou atenção. Vitor, eu sei que você vai acertar, por isso que eu perguntei para você. Quais são os lados deles que são paralelos? É o de cima, de baixo, da esquerda ou da direita? É que nós se encontra, né? Isso. Os 2 do lado? Não, de cima e de baixo. É, o de cima e o de baixo. Porque os do lado, se eu continuar aqui, ó. Vai dar. Depende do lado, se eles eu vão se continuar de encontrar. lá pra cá. Se continuar só para baixo, né? É. Então lá, trapézio isósceles. É um quadrilátero que tem 2 lados paralelos. É um trapézio isósceles. Em um trapézio isósceles, as diagonais são congruentes. O que quer dizer isso? Que as diagonais deles têm o quê? A mesma medida. Isso, essa diagonal que vai daqui até lá, ela é a mesma medida que essa outra diagonal aqui, tá? Em um trapézio isósceles, os lados não paralelos são congruentes. Agora sim, o lado esquerdo, nesse caso, com o lado direito, eles não estão na mesma posição, mas eles têm o que mesmo, João? Outro João. Não, eles têm o mesmo. Tava viajando, vai jogar os pés no lixo. Fala, senhor. Então vai jogar o que você está mastigando Pode no falar, lixo. senhor, tô respondendo pra você. Pode falar, o que é então? Não. Eles têm o mesmo. Lá. Que mesmo Não. lado? Fala, João. Tamanho, isso, muito Eu bom. não vi, senhor. Viu? O que você Eles falou? têm o mesmo tamanho. Porque quando fala que eles são congruentes, Eu falei mesmo o ângulo, você falou? Quando eles são congruentes, os lados, os tamanhos são com o mesmo tamanho, tá bom? Próximo. Depois eu volto ali. Trapézio escaleno. O que é o escaleno? É um quadrilátero que tem 2 lados que são paralelos. Quem são os 2 lados paralelos aqui? É o de cima e de baixo. O de cima e de baixo. Ele é escaleno por quê? Porque ele tem todos os lados diferentes. Tá Um bom? triângulo não tem, né, senhor? Lado coisado, né? Lado... Paralelos? É, muito bom, João. O triângulo você nunca vai encontrar um lado paralelo. Porque senão ele não forma um triângulo, né? É isso aí, João. Próxima forma geométrica, o paralelogramo. Nossa, olha quantas características. É um monte, né? Ó, um paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos. Desculpe.
Um paralelogramo é um quadrilátero em que os lados opostos são paralelos. Ou seja, quem é o lado oposto desse lado de cima? O de baixo. Eles são paralelos, nunca vão se encontrar. E o lado oposto do esquerdo? O direito. Eles também são paralelos. Então você viu que no trapézio lá era só dois que eram paralelos? Agora aqui não. Tem dois pares de lados paralelos. Né? Ou seja, possui dois pares de lados opostos paralelos e congruentes. Quer dizer que além de ser paralelos, eles têm o mesmo tamanho. As diagonais deles se cruzam em seus respectivos pontos médios. Daí alguém pode falar: professor, tem aqui uma diagonal que é maior do que a outra. Realmente, eles não têm o mesmo tamanho. Só que eles cortam, eles se cruzam bem no meio das duas. Tá? Aqui dividiu isso aqui em duas metades iguais e dividiu a diagonal menor em duas metades iguais. Tá bom? Qual que era o nome do que era antes desse? Esse, antes desse era o trapézio escaleno. Olha lá, continuando. Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Agora sim, João, acerta aí, pelo amor de Deus. Quem é o lado oposto a esse daqui que eu pintei de vermelho? É o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, João? É o B. E por que eles são congruentes, João? Tem... Porque eles têm... Tem medida? Os dois têm medida. Isso, os dois têm a mesma medida. Sofia, eu posso dizer que o ângulo A, quem é o oposto dele? O C. E eles são congruentes? O louco, você falou que era um C, cara. Sim, são congruentes por quê? Porque eles têm a mesma medida. No paralelogramo, eles são ângulos opostos e eles têm a mesma medida. Por isso que eles são congruentes, tá bom? Para cada diagonal, separa um paralelogramo em dois triângulos congruentes. Entenderam essa parte da característica aqui ou não? Imagine o seguinte: você vai pegar a tesoura e vai cortar aqui. Ele vai formar um triângulo congruente com esse. Você vai falar: mas eu virei e não deu certinho em cima do outro. Às vezes se dá um giro de 180 graus nele assim, vira ele no avesso, sabe? Aí ele dá certinho, são congruentes mesmo. Ah, mas e se eu cortar na outra diagonal? E se eu cortar aqui, ó? Ele vai formar dois triângulos congruentes também? Sim, tá? Qualquer das diagonais que você corte, ele vai transformar em dois triângulos congruentes. É mesmo, né? Daquele lado não tá reparando. Então vamos lá. Próximo. Quantos quadriláteros já foram? 4, eu acho, né? O retângulo. Preste bem atenção nas propriedades do retângulo. As diagonais têm a mesma medida, certo? As diagonais se cruzam em seus respectivos pontos médios, ou seja, dividiu a diagonal em duas partes, aqui e aqui do mesmo tamanho, aqui e aqui do mesmo tamanho. Cada ângulo interno mede 90 graus. Ó, tem um erro aqui. Quem acha onde está o erro de 90 graus? Hã? Ah, tá ao contrário, filho. É tipo... tá ao contrário, não. Aquela tracinha lá. Não tem aquele tracinho ali, tá? Quando se coloca tracinho, é tipo primeiro, segundo, terceiro, tá? Graus, ele não tem aquele tracinho, tá? É só a bolinha. 90 graus. Os lados opostos são paralelos entre si. Opa, como assim os lados opostos são paralelos entre si? Quer dizer que esse lado daqui é paralelo a esse lado aqui. Eles são opostos, né? Esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui. Por quê? Porque eles são paralelos. Tá bom? Vamos para o próximo? Depois eu volto ali. Losango.
losango. As diagonais se cruzam em seus respectivos pontos médios. Mesma coisa que o quadrilátero, que o retângulo? As diagonais dele também se cruzam e dividem ao meio, tá? Os lados opostos são paralelos entre si. É igualzinho o retângulo. Então o losango é um retângulo, será? Os lados opostos são paralelos entre eles mesmo. Todos os lados têm a mesma medida. O retângulo não é todos os lados têm a mesma medida, né? Então todos os lados têm a mesma medida. Então ele é um quadrado. Ele só não é um quadrado porque o que o quadrado tem a mais entre eles? O quadrado tem uma propriedade a mais só que esse. Ele tem 6 lados. Não. Ele tem... O quadrado, as diagonais se cruzam nos seus respectivos pontos médios, igualzinho o losango. Os lados opostos são paralelos entre si, é igualzinho o losango. Todos os lados têm a mesma medida, é igualzinho o losango. As diagonais são perpendiculares, ou seja, cruzam e formam ângulos de 90 graus. O quadrado também tem isso. Tem uma propriedade a mais que o quadrado não deixa o losango ser um quadrado. Isso. Então, todo quadrado é um losango, mas não é todo losango que é um quadrado. Vídeo lá pra você ver. 90 graus. Lá você vê. Não, isso aqui ele não tem os 4 ângulos 90 graus, senão você ia ver que é um quadrado que podia virar um losango. Agora, só uma outra coisa aqui, presta atenção. O retângulo. Tem uma propriedade só aqui que faltou para falar que o retângulo é um quadrado. Ter os 4 lados congruentes. Mas todas essas características do retângulo também é do quadrado. Ou seja, um quadrado, ele é quadrado, ele também pode ser considerado retângulo e ele também pode ser considerado losango, tá bom? O quadrado é aqueles camaleão, ele pode se adaptar ali, certo? Então, depois do losango, quem quer que falta para nós? O quadrado. Olha lá. O quadrado são todas as características que o losango tem e que o retângulo tem também. As diagonais têm a mesma medida, já estava lá nas duas. As diagonais se cruzam em seus respectivos pontos médios, já estava lá nas duas. Cada ângulo interno mede 90 graus. Isso estava no retângulo, mas no losango, não. As diagonais são perpendiculares entre elas. Isso estava no losango, mas no retângulo, não. Os lados opostos são paralelos entre si. Isso é do quadrado, do losango e do retângulo também. Todos os lados têm a mesma medida. O retângulo não é isso, mas o losango é também. Por isso que o quadrado ele pode ser considerado retângulo e losango. Seria a mesma coisa que eu falar assim. Vou dar exemplo aqui. Imagina que eu só tenho 3 alunos nessa sala de aula, certo? A Maria Eduarda, o João Pedro e o Richard. Daí eu falo assim: quem tem óculos? Eu. De vocês 3? Maria Eduarda. Vocês 2 não podem ser a Maria Eduarda, porque vocês não têm o óculos. Não podem estar nessa classificação. Certo? Eu posso ser a Maria Eduarda. Quem aqui tem o cabelo Chanel? Que é isso? Tigelinha assim. Só o Richard. Certo? Tá bom? Agora, se eu falar, eu vou mudar, não deu certo. Se eu falar bem assim: quem aqui tem 2 olhos? Todo mundo. Vocês 3. Os 3 têm. Então os 3 podem ser 2 olhos? Tem 2 olhos? Sim. Quem aqui tem 2 olhos e usa óculos? Só ela. Mas você tem 2 olhos. Mas você só não vai usar óculos, e você só não vai poder estar no grupo porque você não usa óculos. Agora, se eu falar assim: quem aqui tem... não vai dar certo. Tem que ser um assim que o quadrado se enquadra em tudo, entendeu? Nós 3 então. Eu, o Vitor. Pode ser. Vamos fazer o Vitor, o Richard e o João Pedro, tá? O Richard, vamos supor que ele é o quadrado. Então o Richard, eu falo assim: quem tem 2 olhos? O Richard que é o quadrado, o Vitor que é o retângulo, entra na coisa, e o João que é o losango também entra.
Se eu falar bem assim, quem tem... Ai. Me confunde tudo. Você é o quadrado. O Vitor é o quadrado. Então quem tem 2 olhos, os 3. Tá. Quem tem 2 olhos e usa óculos? O Vivi. Só ele. Quem tem 2 olhos... Ah, não vai dar certo. Esquece. Não vou conseguir. Resumindo. O quadrado Explica isso. É um retângulo. E um retângulo não é todo retângulo que é um quadrado. Mas todo quadrado é um retângulo. Todo quadrado também é um losango. Tá bom? Todo quadrado é um losango. Mas todo losango é um quadrado? Não, tá bom? Então é isso. O quadrado ele se encaixa nas duas ali, mas ele é único. Ele não pode ser... não é qualquer retângulo que vai ser quadrado. Tá bom? Me atrapalhei tudo nessa parte aqui. 5.2. Nos quadriláteros na atividade anterior, há características comuns entre eles. Sim ou não? Há características comuns entre eles? Sim, tinha bastante, né? Diagonais do mesmo tamanho, né? E sim, quais são elas? Olha lá. A característica comum de todos os quadriláteros lá é que eles têm 4 lados. Se não fosse 4 lados, ele não seria quadrilátero. Todos eles têm 2 diagonais e pelo menos um par de lados paralelos. Então todos os quadriláteros que nós falamos ali, todos têm 4 lados, todos têm 2 diagonais e todos eles pelo menos têm um par de lados paralelos. Certo? Vou apertar pausa aqui. Só achar a seta do mouse. Continuando. Coloquei para gravar? Coloquei. 5.3. Complete o diagrama organizacional a seguir com os quadriláteros da atividade 5.1. Tá. Quadriláteros. Tem o quadriláteros de um lado que são chamados quadriláteros não convexos e o outro é convexos. Muito bom. Cadê a caneta? Aqui. Ah, tá. Obrigado. Convexos. Isso. Convexos. Aí, os quadriláteros são divididos em 2 partes. Os trapézios e os paralelogramos. Quais são os trapézios que existem? Retângulo, isósceles e escaleno. Paralelogramo é dividido em 2 partes e essas 2 partes tem um especial que participa desses 2 grupos. É o retângulo. Calma lá. Retângulo. É losango ou losango? É losango. Opa. Losango. E aqui? Por que o quadrado está aqui? Que ele é tudo. Ele é retângulo e ele também é um losango. Quadrado. Certo? Subindo com a letra bonita lá, que é do João, que ele escreveu aqui, tá muito feio. Esse jogo não dá sorte, ele fica interferindo. Olha lá. Agora eu vou escrever com a minha letra, que é mais bonitinha, né, Richard? Retângulo, losango. Ai, que mentiroso, fui quadrado. eu que escrevi. Pronto, já preencheram? Pause para preencher? Agora é na outra página, né? Página 30. Atividade 5.4. Otávio comprou todos os materiais necessários para a confecção de uma pipa. Cortou o papel no formato de um quadrilátero convexo, com 2 pares de lados consecutivos congruentes. Em seguida, colocou as varetas de sustentação nas diagonais desse quadrilátero e colocou uma cauda. Desenha a pipa que Otávio construiu.
o que você pode dizer a respeito das diagonais? Então, ele falou ali, vamos desenhar, imaginar. Ele é um quadrilátero, é isso? Aham. Convexo, quer dizer que de todas as pontas eu consigo enxergar as outras pontinhas, certo? Aí fala que 2 pares de lados consecutivos congruentes. O que quer dizer consecutivos congruentes? Esse lado vai ter o mesmo tamanho que esse outro lado, porque eles são consecutivos, um depois do outro. E aí os outros 2 pares também eram consecutivos e do mesmo tamanho. Então aqui está desenhado o quadrilátero. Em seguida ele colocou as varetas de sustentação nas diagonais, ó, desse ponto chegou a esse ponto, certo? Richard, desse ponto chegou nesse ponto e desse ponto chegou nesse ponto. É uma pipa peixinho que fala? Não é peixinho. Não, né? É Olha lá. É pipa. O que você pode dizer a respeito das diagonais? Elas têm o mesmo tamanho? Aham. Não. Não. Tem a diagonal maior, diagonal Menor. menor. Os ângulos que se formam entre elas é o quê? É agudo. Agudo? É agudo. Ah, tem. Ângulos de 90 Graus. graus na parte É mesmo, interna, tá? né? Então eles são perpendiculares. Quando fala uma palavra, eu lembro quando eu ia fazer prova na escola, baixo é agudo, falava duas retas perpendiculares. Eu falei, meu Deus do céu, o que é esse coisa perpendicular? É quando forma ângulo de 90 graus de todos os lados, tá bom? Isso quer dizer perpendicular. Oi? Ó, ele tem um ângulo 90 graus aqui, um ângulo 90 graus aqui, um ângulo 90 graus Mas lá aqui. nos cantinhos não é, ó. Não, isso, aqui é agudo, aqui é agudo, E ali aqui é obtuso, aqui é obtuso. Muito bem. Mas ele está falando das diagonais. Então eles são tamanhos diferentes, porém são perpendiculares. E a hora que ela se cruza, ela corta no meio das duas? Aham. Ó, essa daqui, que é a diagonal menor, quando eu cortar, ela fica metade de um lado, metade do outro. A grandona não, né? A grandona você vê que fica uma maior, outra menor? Certo? Então olha lá, vou subir aqui. Essa que eu fiz aqui, eu fiz com todos os lados congruentes. Não é bem o correto não, tá? As diagonais estão aqui. Lá, as diagonais são perpendiculares. E nesse caso que eu fiz, elas se interceptam no ponto médio das duas diagonais. Aquela que eu tinha feito a caneta, não, a única coisa que ela tinha é que ela formava ângulos perpendiculares. Quer dizer, são diagonais perpendiculares, formava ângulos de 90 graus. Certo? Então é isso aí. Vamos lá. 5.5, é a penúltima. Um artista plástico, em uma campanha a favor da preservação das aves, organizou uma exposição de suas pinturas em quadros diferentes. Para de amassar a garrafinha, por favor. Em quadros diferentes, de diferentes formatos, para chamar a atenção do público. Em todas as suas pinturas, colocou no centro a imagem de uma ave em extinção. Quais os quadriláteros a seguir foram escolhidos pelo artista para garantir a perfeição da obra? Qual desses quadriláteros foi escolhido para poder garantir a perfeição da obra? Vamos ver qual que é a coisa, ó. Ele colocou no centro da imagem uma ave em extinção. Ó, presta atenção. Um artista plástico, em uma campanha a favor da preservação das aves, organizou uma exposição de suas pinturas em quadros de diferentes formatos para chamar a atenção do público. Em todas as pinturas, ele colocou no centro da imagem uma ave em extinção. Quais quadriláteros foram escolhidos pelo artista plástico para garantir a perfeição da obra? O quadrado é um deles. O retângulo. E o losango. É. E o
Olha lá. Qualquer uma. Ah, Menos o trapézio isósceles. por quê? Por que menos o trapézio isósceles? Ó, presta atenção aqui. Eu vou traçar aqui, ó. A diagonal aqui e a diagonal aqui. Isso aqui dividiu ela em duas partes iguais e isso aqui duas partes iguais. Então a imagem do animal, da ave, vai ficar aqui. Ó, diagonal aqui, diagonal aqui. Dividiu em duas partes iguais, então a imagem da ave vai ficar aqui. Diagonal e diagonal. Dividiu em duas partes iguais a diagonal? Uhum. Sim. Então a imagem do animal vai ficar aqui. Agora aqui. Nossa senhora. Tô nem vendo. Nossa senhora. Tô nem vendo. Dividiu as duas diagonais iguais, então a imagem do animal vai ficar aqui. Agora essa aqui. Tô nem vindo. Tá bem no centro? Tá, Não, certinho. certinho. Não, né? Então, os diagonais que trazem a intersecção das diagonais no centro, fazendo assim o ponto médio, as demais, todas a intersecção das diagonais no ponto médio. Só o trapézio isósceles que não. Certo? Olha lá. Agora eu vou fazer o desenho, já que o João Pedro não conseguiu acertar o desenho. Olha lá, eu fazendo o desenho agora. Certo? Devia pôr desenho de um passarinho ali, né? Não é burro, não sabe Aqui, ó. cozinhar. Outro passarinho. Aqui, outro passarinho. Agora eu desenhei um passarinho. Aqui, ó. Tá bom. Outro passarinho. Aqui o passarinho ficaria muito em cima, nas diagonais. Agora a última. 5.6. Joaquim tem um problema de matemática para resolver. O enunciado diz que um paralelogramo chamado DEFG tem diagonais que se interceptam no ponto O, sendo a medida do segmento DO igual a 8,5 e a medida de GO igual a 12 centímetros. Ajude a Joaquim calcular a medida das diagonais que foram traçadas. Então preste bem atenção. Vamos ver se, ó, não é difícil. Vou pegar quem é desatento na aula hoje. Eu vou pegar um. Tá todo mundo prestando atenção hoje? Aham. Hoje é dia 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai ser o João. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Não pegou mais, que tá mais atento. Depois você escolhe um bem desatento, que você acha que está desatento. Então aqui, João, ele fala o seguinte: tem duas diagonais. Tem as diagonais do D até o F, certo? Essa se chama DF. E tem a diagonal do G até o E. Se chama GE ou poderia ser EG, né? João, aqui ele fala o seguinte: que a diagonal do D, a medida do D até o O é de 8,5 centímetros. Qual é o tamanho da medida do D até o F? Do D até o F É. é o dobro, né? Isso. Muito bom. 8, 19. Não. É 17. 17, muito porque bem. É 16 só. Isso, 17 centímetros. Escolhe alguém agora. É uma pessoa que é outra coisa. Escolhe algum colega agora. É. O João Gabriel lá. João Gabriel, a medida do G, cadê? Do G até o O é de 12 centímetros. Eu quero saber o tamanho do G até o E. Esse é meio fácil. Não. Tem 24. 24 por quê, João? Oi? 12 mais 12. 12 mais 12. Joga o que está na boca no lixo, por favor. Não sei se é chiclete, se é papel. Tá aqui no cantinho, tá vendo? Não? Ah, então tá bom. Ele falou que tá com dente, só não deixar. Falou 24 nada, falou centímetros. nada. Tô zoando. Eu sei. 24 centímetros, certo? Aí, já tô pra buscar. Então, será que tá certo? Se não é na época de vocês do Silvio Santos, né, vamos abrir a porta de esperança para ver se tem lá ou não. Vamos ver a resposta então, lá. Diagonal do DF, 17 centímetros. Diagonal do G até o E, 24 centímetros, certo? E tem mais uma? Não.
Por aqui nós paramos ali a situação, a aprendizagem 6. Chegamos ao final. Peço para mim, João, só peguei, né? Nem pedi por educação. A atividade de casa. Vocês vão fazer a página 31, atividade 1.1 e a 1.2 só, tá? Não vou pedir muito, senão vai acabar Deve ser o pouquinho. final de semana de vocês. Qual? 1.1 e 1.2. Faça um círculo em volta dela para vocês Prometo saberem. que eu vou fazer pra vocês. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.